nosso irmão aqui, Nivaldo Alves Silva, ele pergunta o seguinte: a Bíblia tem que ser atualizada? Ouvi hoje de certo pastor que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso tempo. Pastor Juliano e pastora Mauri, nós estamos aqui brincando de seguir Jesus? Olha, de jeito nenhum. Não dá para brincar com uma coisa dessas, né? De seguir a Jesus, de ser cristão. Quando eu escuto uma declaração dessa, a pergunta que me vem ao coração é: quem vai atualizar a Bíblia? Ele? Ou o que ele está querendo? Nós vamos fazer aqui uma sessão espírita, incorporar Paulo, Pedro, João e dizer: olha, vocês precisam enxergar o mundo hoje e falar para o mundo de hoje. Ou seja, ele está sugerindo que Moisés volte, viva aqui uma atualização, vá para uma universidade, faça um curso de filosofia, de sociologia hoje, e Moisés aprenda algumas coisas que ele não aprendeu, escute algumas coisas que ele não escutou de Deus lá no Monte Sinai, e venha aqui reescrever aquilo que ele escreveu lá atrás. Ou ele está entendendo que ele está à altura de Moisés, à altura de Paulo, ou à altura do Espírito Santo que moveu esses homens? E Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Presta atenção, Paulo diz que aquilo que Moisés escreveu foi inspirado por Deus. Aí agora nós vamos juntar aqui no que palavra, vamos dizer assim: olha, Moisés errou, vamos atualizar Moisés. É isso que ele está querendo dizer? Quem é que vai atualizar? Ele? Quem é que vai atualizar? Os liberais? Quem é que vai atualizar? Quem é que tem essa autoridade hoje para atualizar? E aliás, vamos pensar, que coxa de retalho vai virar essa atualização? Por quê? Você vai ter teólogo de tudo quanto é vertente dando sua opinião. Vai vencer quem? No voto? É no sorteio? Meu amigo, não entendi para onde que esse cidadão quer ir com esse tipo de discurso. Isso não tem nada a ver, isso não é fé bíblica, isso não é reformar. Aliás, isso é brincar de ser cristão. Isso é brincar de cristianismo. Isso é flertar com o liberalismo teológico, que parte do pressuposto da insuficiência das Escrituras e que a Escritura não é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro de princípios e valores humanos. Você tem que olhar para a Bíblia numa perspectiva horizontal e não vertical, né? E aí então a autoridade da igreja, do tempo, da época, da cultura está acima da Bíblia, e nós podemos adaptar. Gente, é isso que a Igreja Católica entendeu que podia fazer na Idade Média e lascou com a fé cristã. Se não é a reforma, é isso que Balaão entendeu que podia fazer lá atrás com a fé dos judeus e seduziu, e a turma liberou geral e disse: gente, não é pecado, vamos lá. É isso que os nicolaítas faziam na igreja lá da Ásia, e uma turma começou a dizer que não era pecado. É isso que o senhor ali está querendo dizer, que eu vou chegar aqui hoje, se eu entendi bem, o que ele está dizendo eu vou reescrever a Bíblia está dizendo aqui, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Aí eu vou olhar aqui e dizer: não, peraí, não é isso não. Eu vou mudar. Os efeminados herdarão o reino dos céus. É o senhor que vai mudar, meu querido? Quem é que vai mudar isso? Quem é que tem autoridade para mexer nisso? Do que eu li e entendi aqui nas Escrituras, não se deve mexer. Não se pode mexer. Do que eu entendi aqui, mudar o livro vai ofender quem tem os direitos autorais do livro. E se eu li direito a Bíblia, quem tem direito autoral aqui é Jesus. Se o senhor se acha maior do que Jesus, então mude. Atualize a seu bel prazer. Eu prefiro continuar com o autor. Fenomenal. Eu ia apenas dizer que há traços no discurso, sem falar do mérito da questão. Eu nem preciso entrar no mérito, né? Apenas a análise do discurso em si, traços de teologia liberal, né? Então, como que a teologia liberal enxerga a Bíblia? Enxerga a Bíblia como um texto apenas, né? Então, os eventos da Bíblia são eventos mitológicos, né? O dilúvio não aconteceu, mas é importante
o ensino do dilúvio. Não, a criação não foi daquela forma. Aquilo é uma forma das pessoas entenderem que Deus criou. Então pega o conceito que Deus criou, que já está bom. E os liberais que vêm da escola alemã, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, eles vão recriando toda uma teologia sistemática liberal, que vai desconstruindo a Bíblia como verdade e tratando do texto bíblico apenas no aspecto literário. E eu vejo também, no discurso desse senhor, traços de universalismo, né? Então eu não vejo nenhum flerte com o universalismo, eu vejo um universalismo direto, dizendo que eu não tenho direito de dizer que alguém não será salvo. A Bíblia diz que os eleitos serão salvos. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor quem diz. A palavra do Senhor diz quais são os sinais daqueles que são salvos e quais são os sinais daqueles que não são salvos, né? Talvez naquele vídeo há um sinal, há tantos outros sinais de gente que não é salva. Na Bíblia, leia lá em Gálatas, quais são os frutos da carne, são muitos, né? Leia Romanos 1, vai entender o que o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Paulo atualizou Levítico. Vamos lá então, já que alguém atualizou, né? Como é que o apóstolo Paulo atualiza a leitura, como é que Jesus lê a lei? Como é que Jesus lê esta lei? E outra coisa, é tão básico. Será que Jesus não conhecia? Jesus não leu lá e falou, não, gente, está errado? Como é que Jesus... Eu vim para revogar, né? Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Eu cumpri a lei. É isso que é isso mesmo. Eu cumpri a lei. Então qual é o caminho? O caminho é Cristo. Continua sendo Cristo. Não tem um outro caminho. Eu vejo assim, isso é como alguns pastores, infelizmente, eles não conseguem ler a palavra de Deus como uma narrativa só. Eles procuram ler mais a cultura do que a palavra de Deus. O D.A. Carson, ele diz que a gente precisa ser menos sofisticado com a leitura da cultura e mais profundo com a leitura da palavra de Deus. Estes muros culturais se apresentam e porque o pastor não tem uma leitura profunda da Bíblia, ele começa a se debater com a cultura. Gente, é muito mais simples do que a gente imagina. O discurso da palavra de Deus é muito simples de entender. É uma coisa só. Deus criou todas as coisas perfeitas. O ser humano caiu. O pecado gerou uma distância intransponível entre o ser humano e Deus. Deus escolheu um povo no Antigo Testamento para que fosse luz para as nações. Esse povo às vezes foi luz para as nações, às vezes não foi. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. O Senhor Jesus, então, o segundo Adão, ele vence esta batalha, nos reconciliou com Deus, ele inaugura a nova criação, define o final da história, e agora em Cristo nós vivemos a história do fim para o meio, ou seja, eu vivo na perspectiva da nova criação. Deus escolhe o seu povo, o seu novo Israel, a igreja, e esta igreja é luz para as nações. Quem é a igreja? Os eleitos em Cristo Jesus. Como eles são salvos? Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Este é o Evangelho. Quem vai atualizar isso? Me fala que... Porque o problema da cultura hoje, o senhor do vídeo, há 50 anos era outro, daqui a 50 anos que o senhor tiver, sei lá onde, que o senhor vai estar, que eu também não... Vai ser outro. E aí? E aí, né? Em cada época vai atualizar a Bíblia agora? Né? E assim, Jesus errou quando disse que passarão céu e terra. E a palavra dele não? A palavra vai permanecer, nem um i, nem um tio vai passar sem se cumprir, nada. Ou seja, Jesus errou, Jesus não previa o século 21, Jesus não estava imaginando o século 21. E aliás, que novo mundo é esse? Que mundo novo é esse? Mudou a roupa.
Mudou o transporte, que era navio, a vento, hoje é a motor tal. O que mudou? Mudou a tecnologia, mas o mundo mudou? Mudou. O mundo é o mundo, a humanidade é a mesma. Mudou a tecnologia, mudou o jeito de construir. Mas que mundo novo é esse? Que está sendo... ou seja, eu não vejo um mundo novo, eu vejo um mundo velho. O que é novo? Homossexualidade é velha. O que é novo? Feitiçaria? É velha. O que é novo? Homicídio? O que é novo? Injustiça social? O que é novo? Roubo? O que é novo? Idolatria? Violência? O que é novo aqui? Me explica. O que tem de novo nesse mundo? Que mundo novo é esse? O que é novo? A ciência? A ciência sempre existiu. Sustentada, fundamentada em crenças. Lá atrás misturada com a religião, separada da religião, mas ainda hoje baseada em crenças. Ou seja, a filosofia, a sociologia, a física, a química, sempre existiram. O que é novo hoje? Me fala, eu não sei. A única novidade que eu conheço é a boa nova do Evangelho. Essa é a novidade. E a gente vive, e é tão interessante, porque os mesmos pecados cometidos hoje, eles sempre foram cometidos pelo ser humano. A mecânica do pecado é sempre a mesma. Quando você olha, por exemplo, para Efésios, o que Paulo fala? O ser humano está morto em seus delitos e pecados. O ser humano ele está entregue à vontade dos seus pensamentos e às inclinações da carne. O ser humano é um filho da ira. Sem Deus é assim. Aí você fala assim, tá, mas nesse novo mundo as coisas são diferentes. Não foi assim com Caim e Abel. Não foi assim nos tempos de Noé. A promiscuidade nos tempos de Noé, meu amigo, se você acha que o mundo é promíscuo hoje, vai ler a palavra de Deus para você entender o que é promiscuidade. Você acha que o mundo é promíscuo hoje? Leia a história do Império Romano. Para um pouquinho e leia sobre sexualidade no Império Romano. Tinha imperador trans, que vestia de moça. Tem uma obra, né, descritiva do Império Romano chamada Na Cama com os Romanos. Leia. Dá uma olhada. Vai dar uma olhada lá. Ou seja, assim, o que novo? O que está sendo chamado de novo? Por quê? O cidadão lá na pregação, ele fala do mundo novo e ele cita a homossexualidade. Isso é novo? Não tem novidade nisso. Novidade nenhuma. São os mesmos velhos pecados, são os mesmos velhos comportamentos da humanidade, são os mesmos velhos vícios, com uma resposta já dada pelo Evangelho. Agora o que nós vamos mudar aqui? Nós vamos atualizar a Bíblia, mudar a resposta do Evangelho, porque os pecados continuam os mesmos. E nós vamos dizer que agora pode? O que na verdade, desculpa, pastor Léo, eu sei que... Mas o que na verdade a Bíblia faz, e aí que talvez, eu vou dar uma dica pro senhor do vídeo ali, na verdade a atualização não é da Bíblia. Na verdade, precisa se pregar o Evangelho. É simples assim. O que precisa se atualizar é a pregação do Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho para cada tempo. Então, aí o John Stott é um mestre nisso, né? Porque ele vai ler a cultura para pregar o Evangelho a essa cultura. Aí, quando você lê o Tim Keller e ele fala assim, eu preciso entender... Por que, por exemplo, vamos pegar o Tim Keller então. Tim Keller planta a igreja em Nova York. Você acha que São Paulo é uma cidade transgressiva? Vai para Nova York. Aí que você vai ver o que o bicho pega. Não tem... O nova-iorquino não acha, Mauri, que nada é errado. Nada. Se o sujeito quiser casar com um cachorro, tá tudo certo. Não vai e casa. Não tem nada que seja errado. É totalmente permissivo e totalmente transgressivo. Como é que você prega o Evangelho? O Keller vai dizer, você tem que entender essa cultura e você precisa desafiar essa cultura. Então, qual é a atualização? Na verdade, é a atualização do pregador. Ele tem que ser um bom leitor da cultura e não dizer assim, já que eu não consigo apresentar um evangelho que responda a essa cultura, eu vou apresentar um evangelho que concorde com a cultura, que daí, quem sabe, as pessoas vêm para a igreja. É isso.
Então, quantas vezes a cultura se mostrar mais forte, ou amedrontar o evangelho, ou dizer assim, nisso aqui, os pecados de 1400 eram uns. O Keller dá um exemplo fantástico, né? Ele diz assim, vou terminar com esse exemplo aqui, que eu gosto de contar causa. Sei lá, em 1400, o sujeito, está lá no livro do Keller, né? O sujeito andava na rua, ele olhava para o outro assim, Amaury, e falava assim, rapaz, hoje eu saí com a vontade de matar uma pessoa. O cara entrou no meu terreno ali, rapaz, mexeu nos meus negócios, eu vou matar aquele cara. Não, mas não pode matar. Não, mas eu vou matar. É minha justiça. Ele entrou na minha propriedade, ele fez tal coisa com a minha coisa, e tal, tal, tal. Eu tenho. Aí o que acontece? Os seres humanos, a cultura daquela época de 1400 se reúne e forma uma lei que dá o direito do cara matar o outro. Então, quando invadia a sua propriedade, nos Estados Unidos é assim até hoje. Se o sujeito invadir... Você sabe por que não tem muro nos Estados Unidos? Porque se você passar da calçada para dentro da casa do cara, o cara tem o direito de te dar um tiro, sem perguntar o que você está fazendo lá. É lei. É lei, né? Resquícios destas leis inglesas de 1400 da defesa pessoal. Hoje em dia, né, não pode mais. Por quê? Não, porque é o Estado que exerce esse direito de defender, de exercer e de reforçar a lei. Então você não pode mais fazer essa justiça, mesmo que o sujeito lhe faça mal. Qual é o seu dever? Denunciá-lo, processá-lo e tal, 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 porque as leis hoje mudaram, entendeu? Mas lá em 1400, outro cidadão saía na rua e falava assim, eu queria casar com outro homem. Mas eu sinto desejo por outro homem. O que a lei lá em 1400 dizia? Não, isso não pode. Isso não, isso é imoral, né? Aí o sujeito reprimia porque a lei não permitia. Hoje em dia, em Nova York, o sujeito sai na rua e ele fala assim, eu queria casar com outro homem. A lei fala assim, claro, vai no cartório e casa. A sociedade constrói e constrói leis que dizem, vai lá e pode fazer. Então, na verdade, a idolatria aqui, ela não tem a ver com a Bíblia. Ela é cultural. Ela é a construção da própria cultura. E, na verdade, cristãos que conhecem pouco a palavra de Deus, eles sucumbem à cultura. Cada época tem a sua. Né? Os nossos problemas hoje são uns, de 1900. Você vai ler Martin Lloyd Jones, o maior pregador que já existiu no século passado, na minha opinião, e vai ver os problemas culturais que ele respondia à Inglaterra. Né? Vai ver os problemas que leiam John Stott, e vai ver os problemas culturais que eles respondiam. Você entende? Então, na verdade, você tem que ser parrudo para ler a cultura e ler a palavra de Deus. E escolher, você vai ficar com quem? Né? Mas gostei da pergunta do pastor Amaury. Quem é que vai atualizar mesmo o negócio aí? No século passado, Leonard Ravenhill, num dos seus livros, ele diz o seguinte, se Jesus pregasse a mesma mensagem que alguns pregadores pregam hoje, ele jamais teria sido crucificado. Nós podemos dizer que esses pregadores que estão em alta, em YouTube, em mídias, e que relativizam a palavra do nosso Senhor, eles estão mais compromissados com a cultura do que com o próprio Deus? Vou responder. E aí eu coloco entre parênteses o próprio Papa Católico também. Eu vou responder eu vou falar só uma frase e o pastor Amaury responde essa pergunta aí. A frase do Keller é a seguinte, Jesus não era um cara legal, porque ninguém crucifica caras legais. Jesus não era um cara legal. Porque caras legais, eles não são crucificados. Caras legais, eles ficam famosos. Caras legais, eles se alinham com o discurso da maioria. Caras legais jamais têm problemas, porque eles são legais demais. Se Jesus fosse legal ao ponto de dizer, não, está tudo certo, não esquece isso aí, jamais teria ido para a cruz. Jamais teria sido crucificado. O discurso de Jesus, ele chegava a ser intolerante, ofensivo para os judeus, ofensivo para Roma. Pilatos não soube o que fazer com Jesus.
não soube o que fazer com Jesus. Jesus desconcertou Anás e Caifás. Jesus desconcertou os fariseus. Jesus desconcertou o sistema religioso da época. Jesus não era um cara legal. E ele foi para... E outra coisa. A Bíblia fala que não foi uma vez, não. Eles tentaram matar Jesus, planejaram, eles correram atrás de Jesus, muitas vezes. Porque Jesus era um cara legal? Você acha que Jesus ia ser um youtuber hoje? É isso? Famosinho? Um cara legal? Queridão? Hippie? Parede preta, luzinha? Louvorzinho com calça apertada? É isso aí que Jesus ia fazer hoje? Música para fazer a turma se sentir bem? Eu não entendo mais nada, pastor Amaro. Eu não entendo. Responde alguma coisa mais profunda aí, porque daqui a pouco... Não, mas, assim, nós vivemos, né, uma diluição da mensagem do Evangelho. Eu gosto muito da ideia da teofilosofia, da teosociologia. Qualquer ciência precisa estar debaixo da ciência maior, que é a revelação da Escritura. O problema de muitos pregadores, e aí tem pregador famoso bom, né? O problema não é a fama, o problema é pelo que o sujeito é famoso, o problema é o que faz aquele sujeito famoso, né? O problema, e o problema às vezes é até que alguns se tornam famosos pregando o evangelho genuíno e depois que tem fama, começam a pregar um evangelho distorcido. Alguns encantam a igreja com a capacidade de articulação verbal, com o carisma que tem de pregação e depois começam a colocar aquilo que Paulo vai chamar de sutilezas. Sutilezas de Satanás, misturando pequenas mentiras a grandes verdades. Isso é um problema sério. E com o tempo, eles começam a pregar pequenas verdades associadas às suas grandes mentiras. Então, esse é um problema sério. O crente precisa observar bem a quem ele ouve, quem ele lê. O cristão precisa ser, como disse Paulo, sede criteriosos. Meu irmão, minha irmã, se você vai ouvir pregador, preste atenção. Não é porque ele é legal, não é porque ele é descolado, não é porque ele é um baita comunicador. Preste atenção no que ele está comunicando. Ele está se conectando com o verdadeiro evangelho de Cristo, ele está pregando a verdadeira palavra. Preste atenção, a novidade do evangelho é a mesma de 2000 anos atrás. Quando o sujeito traz uma novidade, é uma coisa que ninguém pensou até agora, você está dando atestado de incompetência para nossos pais na fé, é isso mesmo? Você está dando atestado de incompetência para os nossos irmãos que morreram pela fé? É isso mesmo? Não. O povo do passado era inteligente, o povo do passado pensava, os cristãos do passado enfrentaram o que nós enfrentamos hoje. Eles responderam com o Evangelho é o mesmo. Quando nós estudamos e pensamos em como comunicar melhor com a nossa geração, não é em como pregar um outro Evangelho adaptado à nossa geração. Em como pregar o velho evangelho numa linguagem mais atual, numa forma mais atual, mas é um velho evangelho, é o mesmo evangelho, é a mesma mensagem da cruz de Cristo, é o mesmo evangelho de Jesus que Jesus disse: o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Quando o mundo estiver aplaudindo nossa pregação, eu tenho que rever minha pregação. Quando eu estiver muito elogiado por quem não segue Jesus, eu tenho que parar para pensar se o que eu estou pregando é o que Jesus pregou, porque Jesus não foi aplaudido, Jesus foi odiado. O Leandro Alves nos lembra aqui de Romanos 12, capítulo 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fico pensando, pastor Léo, que assim, o pastor Amari estava falando ali e eu estava me lembrando da controvérsia de Lutero na Reforma Protestante, né? Quando no seu julgamento, todos os livros, e Lutero era um grande escritor,
todos os livros são colocados dele sobre a mesa, e tudo aquilo que ele escreveu sobre a mesa, e a proposta era: nega isso que você escreveu, que está tudo bem, né? E Lutero, no outro dia, responde que um homem não deve negar a sua própria consciência. Ele não deve viver negando a sua própria consciência. Se Cristo ganhou a minha consciência, se a palavra de Deus é minha regra de fé e prática, é uma desonestidade mudar o que está escrito. É uma desonestidade viver por conta de agradar a cultura, né? Então, assim, o pregador, né? Quem você deve ouvir? Você deve ouvir quem expõe a palavra de Deus. Para você saber ouvir um expositor da palavra de Deus, você precisa ser um leitor da palavra de Deus. Precisa ser você um crente que também conhece a palavra de Deus, né? Enfim, eu acredito que esse tema é muito importante, porque nós vivemos hoje numa sociedade totalmente midiática, né? E voltada para a construção de heróis midiáticos, né? E quanto mais se fala um discurso alinhado com o que as pessoas querem ouvir, mais popularidade se tem, não importando se isso é verdade ou não. Você me permite citar o que Lutero disse no Exatamente. Attitude de Worms? Ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus, e não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras dele diante de todo aquele concílio. E do desafio de que ele negasse tudo que escreveu, né? E aí o cabra é macho. Aí, meu amigo, o cabra é bruto, porque é isso que falta, essa leitura clara da palavra de Deus. Então não é, então não é, e ponto, né? Agora a gente vive hoje um negócio sofisticado, uns negócios líquidos que você não sabe. Mas não é mais é. Que é isso, velho? É um negócio assim, né?